Bom dia a todos. Faremos novamente a leitura de Colossenses 3, de 5 a 11, onde nós temos meditado. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Eterno Deus, nosso Pai, estamos reunidos na Tua presença, no Teu santuário. Temos adorado o Teu nome, segundo a fé que Tu mesmo nos deste. Temos o conhecimento do Teu nome em Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo coloca em nossos corações. E nesta hora, Senhor, o Teu Espírito nos conduz nesta adoração e nos prepara para recebermos da Tua parte o Teu alimento. Te rogamos, Senhor, que Tu nos concedas o conhecimento de Cristo Jesus e o poder da Sua ressurreição, de tal maneira que as nossas vidas sejam santificadas e purificadas diante dos Teus olhos, que os nossos corações e mentes estejam em plena comunhão contigo, por meio do Teu Espírito Santo. Assim, Pai, abre-nos as Tuas Escrituras e dá-nos o Teu ensino que nós necessitamos nesta manhã. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos meditado nessa lista de paixões que devem ser abandonadas de acordo com a nova vida que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Eu quero repetir que essa lista, ela não está completa, ou seja, ela não abrange tudo aquilo que deve ser deixado de lado, uma vez que nós recebemos a salvação de Deus em Cristo Jesus. As coisas que estão nessa lista, elas são básicas para o viver sem Deus. Elas são a estrutura da vida sem Deus. E agora que nós temos a Deus, que nós nascemos de novo pelo poder de Deus, essas coisas precisam ser despojadas, abandonadas. Nós precisamos nos arrependermos
delas. E arrependimento é aquele ato de renúncia às coisas que não agradam a Deus. Nós já falamos um pouco sobre ira e indignação e começamos a falar sobre maldade. E o que é que a Bíblia quer dizer por maldade? Se nós temos que renunciar à maldade, abandonar a maldade, nós precisamos meditar a respeito dessas coisas para ver o que é que nos falta abandonar, renunciar, arrepender, para que as nossas vidas sejam inteiramente agradáveis a Deus e livres de toda contaminação. O dicionário diz que maldade é perversidade, malignidade, crueldade, desumanidade, intenção maliciosa. Perversidade, malignidade, crueldade, desumanidade, intenção maliciosa, entre outras coisas. Essa é a definição de um dos nossos dicionários. Nós temos não apenas uma menção do que seja maldade, mas nós temos também a própria essência da maldade. Lá no livro de Gênesis, do capítulo 3, versículo 1, onde a palavra de Deus nos narra que, após a criação, estando o homem e sua mulher em plena comunhão com Deus, no jardim do Éden, a serpente, mais sagaz que todos os animais que Deus havia criado. E aí a história continua com a tentação. Eu quero chamar a atenção para a palavra sagaz. Essa palavra, ela é traduzida às vezes por astuta, maliciosa. A serpente, ela está ali representando Satanás. A Bíblia mostra isso claramente. Então, Satanás, com a sua sagacidade, com a sua astúcia, com a sua malícia, ele tentou Eva. Astúcia e malícia, portanto, são sinônimos de sagacidade. Mas o significado básico, o significado essencial de tudo isso é traduzido pela palavra maldade. E maldade é justamente aquilo que passou a habitar o coração do homem após o pecado. A desobediência resultou num ser maldoso, num ser maligno, tal como Satanás. Maldade é coisa do diabo. A maldade, ela projeta, ela planeja friamente aquilo que é maligno.
A maldade usa de astúcia, de sutileza para enganar. É só nós nos lembrarmos dos passos dados por Satanás lá no Éden para enganar a mulher. Ele se chega para a mulher na forma da serpente e então diz: não foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Então a mulher responde: das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer, porque no dia em que dela comermos, nós vamos morrer. E então a serpente responde: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe em que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí a Bíblia continua dizendo que a mulher então começou a reparar melhor naquela árvore. E aí ela foi seduzida. A árvore passou a ter uma atração irresistível sobre ela. Ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável para dar entendimento. Mas a atração maior de toda essa tentação era ser igual a Deus. Era ser absolutamente independente de Deus, era ter autonomia como Deus. Conhecer o bem e o mal, no seu sentido pleno, era e é coisa somente de Deus. Deus é que sabe todas as coisas que nos estão escondidas e as consequências delas. Aquilo que os nossos primeiros pais quiseram obter, o mesmo conhecimento de Deus a respeito da realidade das coisas, eles acabaram frustrados porque descobriram que, além de não receber esse conhecimento, eles perderam o que tinham. Então, eles foram enganados pela maldade de Satanás, que agiu com astúcia, com perversidade, com malignidade, com crueldade, com desumanidade, com intenção maliciosa. E por isso nós, depois da queda, ficamos com essa aptidão ou inclinação para fazer o mal, para, com astúcia, com esperteza, enganar as pessoas, e isso está presente em nós desde a infância. Eu me lembro de, não tendo ainda nem 8 anos de idade, eu estava brincando com uma faca de cozinha da minha mãe, no chão batido da cozinha, e eu quebrei a faca. E eu sabia que aquilo me renderia
uma coça, uma taca, que não tinha tamanho. E minha mãe, quando começava a bater, ela não queria parar. Então, para me livrar do castigo, eu comecei a chorar, um pranto de dar dó. Porque eu queria quebrantar o coração da minha mãe. E deu certo. Eu fiquei livre. Olha a astúcia na mente de uma criança. Nós temos essa habilidade para malícia, habilidade para enganar, habilidade para fugir da verdade através da mentira. E a mentira é uma forma astuciosa de praticar a maldade. Nós vamos ver isso quando nós formos falar sobre a mentira. A questão da maldade é uma coisa tão disseminada, é uma coisa tão natural ao ser humano que existe até jurisprudência no nosso Código Penal brasileiro que diz que a maldade é a prática propositada do mal, com plena consciência do dano causado a outrem. Irmãos, Paulo está escrevendo a crentes, aos crentes da cidade de Colossos. Uma das igrejas para as quais ele tem grandes elogios por causa da sua fé, da sua esperança. Mas ele está falando a respeito de coisas que devem ser deixadas, porque apesar de sermos crentes, nós conservamos em nós a natureza caída. E ela nos puxa para a prática daquelas coisas que fazia parte natural da nossa vida antes da conversão. E Paulo está dizendo que essas coisas precisam ser abandonadas. Ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Lembrando que despojar é um verbo para trocar de roupa. Nós, na conversão, nós trocamos de roupa, nós deixamos as roupas da impureza, da maldade, e vestimos as roupas da santidade de Deus. É um novo caráter. É uma nova vida segundo Deus, que o Espírito Santo nos habilita a viver para a glória de Deus. É uma vida que precisa necessariamente contrastar com a vida daqueles que estão debaixo da ira de Deus e que são chamados aqui de filhos da desobediência. Precisa haver uma diferença entre o viver dos filhos da desobediência, sobre os quais ainda pesa a ira de Deus, e a vida daqueles que pertencem a Deus. Portanto, a maldade, ela precisa ser abandonada. Mas, infelizmente, nós ainda somos maus, em certa medida,
E somos tentados no nosso dia a dia a procedermos malignamente, começando dentro das nossas casas e indo para os locais de trabalho, de estudo e etc. Na minha juventude, eu trabalhava numa loja onde não havia controle daquilo que entrava através das vendas na loja. E aí eu comecei a cobiçar todo aquele dinheiro que eu recebia e colocava lá na gaveta do caixa. E essa cobiça foi aumentando na medida em que eu tomei consciência de que qualquer coisa que eu tirasse dali não ia fazer falta, porque não havia controle. Então eu comecei a tirar. Mas a consciência cristã me dizia que eu estava errado, eu estava pecando contra Deus e que um dia eu teria que prestar contas a Deus. E então eu tirava, mas eu memorizava o roubo, o furto, na verdade. E aí, depois, eu saí desse emprego e isso nunca mais ocorreu em outros locais de trabalho. Mas aí então Deus me chamou para o ministério. E eu me preparei para o ministério, completando os estudos chamados de seculares. E aí, quando eu estava pronto para entrar no seminário, recebi o chamado para fazer o curso de teologia em Belo Horizonte, estava pronto para viajar. E então Deus me disse: bom, agora nós vamos acertar aquelas contas. Você não vai para o seminário sem que primeiro você faça restituição de tudo que você furtou. Agora, percebam os irmãos que eu já era um jovem de 19 anos quando isso aconteceu. Eu já tinha consciência, perfeita consciência do certo e do errado. Eu era considerado, no meio da juventude da igreja, um espelho. E isso me foi dito literalmente por um outro jovem, que eu era um espelho para os demais jovens da igreja. Mas mesmo assim eu cedi à maldade para, com astúcia, enganar o meu patrão e furtar dinheiro dele. Eu não vou entrar em detalhes, mas
eu tive que obedecer à ordem de Deus. E antes de ir para o seminário, eu fui àquela loja, confessei ao dono da loja o furto que eu pratiquei. E como Deus me tinha feito memorizar os valores, eu falei para ele, eu tirei tanto. E agora o senhor calcule aí os juros, correção monetária, multa. E então isso foi feito. Não houve nenhuma reprimenda, nenhum tipo de humilhação. Ele simplesmente ouviu, calculou e me deu o preço que eu devia pagar e eu paguei. Todas as economias que eu tinha, praticamente todas as economias que eu tinha, foi embora. Deus exige restituição, Deus exige reparação. Então, toda maldade que nós fizermos, Deus vai cobrar. As consequências virão. Então, nós somos tentados diariamente a sermos maldosos. Nas palavras, no comportamento, em todo o relacionamento pessoal. Nós somos tentados a ser maldosos uns com os outros no nosso relacionamento cristão. Somos tentados a enganar uns aos outros, a viver aquela maldade que ainda existe dentro de nós. Mas nós precisamos saber que se nós cedermos, isso vai ter consequência. E às vezes nós cedemos às tentações para sermos maldosos, astuciosos, malignos, perversos, em coisas pequenas. Numa relação onde nós deixamos que a falsidade, a hipocrisia domine, o mal passa a governar a nossa vida. E isso começa a aumentar a distância entre nós e entre Deus. E outras coisas começam a dominar as nossas vidas, as nossas relações. Uma hora isso vai acabar mal. Uma hora isso vai explodir. E é por isso que muitos casamentos cristãos chegam ao fim. É por isso que há muitos lares destruídos, há muitos lares abalados, relações comprometidas, porque um pouco de malignidade foi permitida e começou a fermentar, a corromper o relacionamento. E Deus não aceita isso. A Bíblia diz que Deus não aceita a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E ajuntamento solene não é só dentro do culto, dentro do templo, não.
dentro das nossas casas, como crentes, nós estamos vivendo a realidade de um ajuntamento solene. Nós estamos na presença de Deus e precisamos praticar o amor, a santidade e o caráter de Deus dentro de casa. Vamos meditar a respeito dessas coisas e fazer um exame criterioso das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, começando dentro de casa. Vamos ver se está tudo bem conosco, se não há maldade em nós, que esteja dominando a nossa vida pessoal, a nossa vida conjugal, a nossa vida com os filhos, com os irmãos em casa, com os irmãos na igreja, com os colegas de trabalho, de escola. Existe alguma astúcia, malícia governando a nossa vida? Vamos colocar isso diante de Deus, vamos pedir que Deus examine os nossos corações, nos sonde e nos mostre como está o nosso coração, a nossa mente. Hoje é o primeiro domingo do mês, nós teremos Santa Ceia no culto vespertino. E como é que nós estamos com relação à Santa Ceia? Estamos preparados? Podemos participar hoje dignamente da ceia do Senhor? Porque os crentes de Corinto estavam participando indignamente. E por isso, muitos deles estavam doentes, e não poucos já haviam morrido. Deus cobra. Há consequências. Deus julga. Há consequências. Não podemos adorar a Deus vestido com as roupas da maldade. Precisamos tirá-las, despojar-nos delas. O caráter precisa ser sem malícia, sem malignidade, sem perversidade, sem maldade. A Bíblia, ela nos conta a história da redenção, passando pela história de várias pessoas. E Deus quis que algumas histórias fossem escritas para o nosso ensino, para servirem de ilustração para o ensino de Deus a respeito dele mesmo e de nós. E Deus colocou na Bíblia algumas histórias que particularmente nos chamam a atenção, para que nós possamos
tomar como exemplo e aprender lições para a nossa própria vida. Nós temos vários episódios relacionados com a vida do apóstolo Pedro. E o episódio para o qual eu quero chamar a atenção nesse momento é aquele em que, durante as viagens missionárias de Paulo, ele descobriu que Pedro estava agindo astuciosamente, dissimuladamente, para poder conviver bem tanto com judeus quanto com cristãos. Pedro queria agradar aos dois grupos. Então ele começou a dissimular, ele começou a agir com maldade, para se dar bem, para não ter conflitos, nem com os cristãos, nem com os judeus. Quando ele estava na presença dos judeus, então ele agia como judeu. Quando ele estava na presença dos cristãos, ele agia como cristão. Ele não estava condenando as práticas que os judeus queriam obrigar os cristãos a viver. Ou seja, para não haver conflito, ele preferia simular um tipo de comportamento que não ferisse suscetibilidades, que não magoasse as pessoas. E então a Bíblia nos conta que Paulo, quando viu isso, ele chamou a Pedro e o repreendeu severamente. Nós estamos falando aqui do apóstolo Pedro, já depois da experiência que ele teve com Jesus ressuscitado, vários anos depois daquela experiência, já como missionário junto com Paulo, um homem já com plena maturidade cristã, e, no entanto, se deixou dominar pela maldade no seu agir dentro da igreja. Estamos falando de um apóstolo. Então, como é que nós ficamos? Alguns são neófitos, novos na fé. Alguns estão começando a sua carreira cristã. Outros têm conhecimento, têm consciência das suas fraquezas. E como é que nós podemos fazer para não cair na maldade? Para não sermos dominados por ela? Se até homens da experiência de um apóstolo caiu nessa tentação. Irmãos, é inevitável que sejamos tentados. É inevitável. E aquilo que nós temos falado aqui, eu quero repetir.
nós precisamos diariamente, o tempo todo, estarmos vigilantes. E em oração, e em leitura, estudo e meditação da Palavra de Deus. E procurando ouvir a Palavra de Deus em todas as nossas reuniões. É a Palavra de Deus que vai fortalecer a nossa fé, que vai nos dar maturidade cristã, que vai nos dar condições de resistir às tentações. É a comunhão diária e constante com Deus que vai nos dar o conhecimento de Deus que nós precisamos para, na hora da tentação, sabermos recusar o pecado e obedecer a Deus. Nós somos fracos, todos nós somos fracos. Não podemos depender de nós mesmos, não podemos confiar em nós mesmos. Então, aquilo que Jesus disse, vigiai e orai, precisa ser praticado. Porque o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor o tempo todo para nos levar a cair, para nos levar a sermos maldosos como ele é. Satanás é chamado de maligno por causa da maldade que é essencial nele, faz parte dele, pertence ao ser de Satanás. E ele quer transmitir isso para nós, para que nós sejamos como ele. Satanás não se conforma que nós sejamos como Deus. Satanás não se conforma em nos ver revelar o caráter de Deus em nós. Ele quer que a maldade dele seja o nosso estilo de vida. E ele vai fazer de tudo para isso. Nós precisamos pensar que nós estamos vivendo cercados por um mundo espiritual de trevas que deseja o nosso mal. Mas o poder de Deus, que está acima de todo poder, está à nossa disposição. Deus está dentro de nós. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passou a habitar em nós e expulsou do nosso coração a Satanás. Então, o que nós temos em nós é o reino de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória, diz a Bíblia. A vitória, portanto, é possível. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, agora é ter cuidado, é vigiar. Seja o que for que nós vamos fazer ou dizer, nós precisamos saber que nós temos um compromisso com Deus de dizer a verdade, de ser sincero, de ser honesto, de nos relacionarmos com as pessoas com base na pura verdade de Deus, sem fingimento, sem astúcia, sem malignidade. Deixar que Deus governe
o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Sejam quais forem as consequências, nós não podemos enganar as pessoas, isso é maldade. Nós não podemos fingir para as pessoas, isso é maldade. Nós não podemos mentir para as pessoas, isso é maldade. Quando nós enganamos os outros, na verdade, nós estamos enganando a nós mesmos. E isso vai voltar contra nós. Deus não aceita a maldade é do diabo. Portanto, a nossa vida precisa ser sem maldade. Que Deus, irmãos, conceda que cada um de nós medite seriamente a respeito dessas coisas e ponhamos em prática de maneira muito séria e comprometida na nossa vida, vivermos sem maldade, na simplicidade da santidade e da verdade de Deus. Vamos pensar nessas coisas durante este dia. Vamos participar com toda a plenitude de alegria hoje da ceia do Senhor, com a consciência de que estamos participando dignamente, alegremente, sem que haja em nós qualquer pendência de maldade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.